Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma satisfação enorme estar com todos mais uma vez. Que Deus dê um dia abençoado a todos que estão nos assistindo a partir deste momento. Nós estamos de volta com mais um Preparando-se para a EBD. Esta realização que nós fazemos em prol da Escola Bíblica Dominical, dos assuntos que são discutidos na Escola Bíblica Dominical, especificamente das lições da editora Betel Dominical. Nós estamos em um trimestre muito interessante que fala sobre apologética cristã, apologética bíblica. E hoje, diante da lição de número 3, onde nós falaremos sobre o único Deus transcendente e eterno. E estamos neste assunto bem apropriado porque nos dias atuais percebemos o avanço não só das seitas, não só dos falsos mestres, mas também das falsas doutrinas, que a Bíblia chama de heresias. E estas pequenas raposinhas, elas têm corroído a obra do Senhor. Ainda essa semana eu estava na igreja, quando eu fiz questão de, numa participação, fazer uma dialética com os irmãos. Geralmente a gente faz uma retórica, um fala e os outros ouvem. Mas nesta participação eu fiz uma dialética, fazendo algumas perguntas aos irmãos, e não eram perguntas retóricas, eu realmente queria uma resposta. E os irmãos me deram a resposta, e pela resposta que me deram eu percebi que os irmãos aqueles que estavam lá e responderam, estavam justamente entendendo um determinado assunto bíblico de acordo com o que alguma religião tem espalhado por aí. E nós aproveitamos para fazer a apologia do assunto bíblico. Nós lemos o texto bíblico e fizemos os irmãos interpretarem conforme a escola, conforme é a Bíblia Sagrada. Então você é nosso convidado a participar deste Preparando-se para a EBD, de forma que você terá aqui mais um auxílio. Existem vários outros auxílios, vários livros, várias outras videoaulas. Você não deve perder a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical ela é fundamental, e se você perder a Escola Bíblica Dominical, você estará perdendo muita coisa. Então acompanhe agora o nosso Preparando-se para a EBD. Antes de iniciar todo o nosso trabalho aqui, eu quero mandar um alô especial ao nosso companheiro, só um instantinho, ao nosso companheiro pastor Nestor, dali de Bom Jesus da Lapa. O pastor Nestor está com uma festividade lá em Bom Jesus da Lapa. Nós somos convidados a estar com ele lá. É uma pena que não possamos estar presentes, estamos a alguns quilômetros de distância, mas Deus abençoe o pastor Nestor, Deus abençoe toda a igreja que está sob seus cuidados. Eu aproveito também para mandar um abraço ao meu amigo pastor Juvenal Gomes, que é um amigo de longa data lá em Bom Jesus da Lapa também. E o pastor Nestor tem lá como tema: aquele que oferece sacrifício de ações de graça me glorificará. É um tema que leva-nos a adentrar na sala do trono, como diz o hino. Leva-nos à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. E lá, entronizado aos querubins, nós vamos sentir a presença de Deus. Então, Deus abençoe o pastor Nestor, Deus abençoe a festividade que está acontecendo lá em Bom Jesus da Lapa. Hoje, dia 19, às 19 horas, quem estará pregando é Jairo Magalhães, da cidade de Guanambi. Amanhã, dia 20, também às 19 horas, continuação e encerramento. Quem estará pregando é o pastor Rivonaldo Rabelo. E o pastor deu uma falhadinha aqui, só um instantinho. E o pastor Nestor, ele convida todos os irmãos, especialmente quem é daí da região de Bom Jesus da Lapa, para participar com eles desta maravilhosa festividade de honra e adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o pastor Nestor, Deus abençoe os irmãos, e que todos aqueles que forem ouvir a palavra de Deus sejam abençoados, especialmente aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador. A paz do Senhor a vocês aí. O nosso tema hoje, dando sequência ao assunto do trimestre,
nós vamos falar sobre um Deus único, transcendente e eterno. Logo, a matéria que nós estaremos usando, que nós estaremos discutindo aqui, melhor dizendo, é a matéria teologia própria. Ela faz parte da sequência de matérias teologia sistemática, mas é teologia própria porque ela fala do próprio Deus. Neste contexto, trouxemos para indicar para os irmãos a teologia sistemática de Strong. A teologia sistemática de Strong, ela vai falar acerca de Deus, seus atributos, atributos comunicáveis, vai falar da eternidade, que faz parte do assunto de hoje, vai falar da transcendência e da imanência, que muita gente não sabe a diferença de transcendência e imanência. Quando diz que transcende, é porque ele ultrapassa a altura da compreensão. Então Deus é transcendente. Você vai aprender aqui na teologia de Strong, como muito mais também acerca de Deus. A questão dele ser triuno, você vai aprender também. E vai ter até argumento para rebater aqueles que dizem que Deus não é triuno, né? Trouxe aqui para os irmãos também a apostila da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Esta traz a doutrina de Deus, ou teologia própria, o eterno Criador e sustentador de tudo. Eu indico para você. Esse aqui você só vai adquirir se fizer o curso, então eu indico para você o curso da ETAD. Trouxe aqui para você, nós também temos o curso do IBAD. O nosso curso do IBAD também tem a teologia própria. Está em Luiz Eduardo Magalhães, eu sou um dos professores do IBAD. Trouxe aqui para você também, da editora Central Gospel, Fundamentos da Fé Cristã. Baseado em que está a nossa fé? Neste livro você vai encontrar detalhes sobre os principais fundamentos da fé cristã e especialmente sobre Deus. Aqui você tem a grandeza do amor de Deus, aqui você tem o propósito da lei de Deus, você tem toda a questão relacionada à teologia que fundamenta a nossa fé cristã. Eu trouxe aqui para você, da editora Vida, Deus em 12 lições. Neste livrinho aqui, que é uma coleção, Deus, Cristo, a Igreja, o Espírito Santo, a salvação, você vai poder ter o privilégio de estudar Deus em 12 lições. Primeiro, por que crer em Deus? 2, quem é Deus? 3, como é Deus? 4, o que é a Trindade? 5, quem é o Deus Pai? 6, quem necessita de Deus? 7, como podemos conhecer a Deus? 8, como buscar a Deus? 9, o que significa amar a Deus? 10, onde Deus está quando somos feridos? 11, como nos apegamos a Deus? E a última, como adoramos a Deus? Eu te indico Deus em 12 lições. Trouxe aqui também outra teologia sistemática de Charles Finney. Essa daqui é, como as demais, é uma obra-prima, é uma teologia sistemática que ultrapassa séculos. A teologia sistemática de Charles Finney, você vai descobrir os principais temas da fé cristã, especialmente a teologia própria que fala sobre Deus. Eu te indico a teologia sistemática de Charles Finney, que inclusive faz parte dos Heróis da Fé. E te indico por último aqui, eu trouxe hoje, estou fazendo uso hoje da Bíblia Apologética, porque não tem como estudar a apologética, defesa da fé, sem a Bíblia própria. Então eu tenho esta que é do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Essa é a edição ampliada porque ela vem com os apócrifos. E eu tenho também a Bíblia Defesa da Fé da CPAD, que eu também indico. É na mesma linha desta apologética, inclusive aquela, ela vem com a subscrição do pastor Ezequias Soares, que faz parte da Academia Brasileira de Letras Evangélicas. Então eu te indico também. E aqui, por fim, 2 livros que vou apresentá-los juntos pela sua importância. Este aqui, Manual de Doutrina das Assembleias de Deus, porque infelizmente muita gente não conhece nem o nosso credo. Sabe o credo que a gente diz, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? Muita gente pensa que este credo é católico. Não é. Esse credo é o credo apostólico, e sendo apostólico é nosso. Existe uma tentativa de adoção dele, quando diz católico apostólico romano. Na realidade o credo é católico apostólico, é nosso esse credo. Então aqui você vai estudar as principais doutrinas das Assembleias de Deus, especialmente a doutrina de Deus. E aqui é o manual
da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Esse aqui é editado pela CGADD, a Convenção Geral das Assembleias de Deus. E nele vem o que nós cremos também acerca de determinados assuntos, porque até bem pouco tempo as Assembleias de Deus era uma das poucas religiões, das poucas instituições, melhor dizendo, que não tinha o seu credo publicado, apesar de nós tê-lo localmente, onde nós congregamos, mas não tinha uma declaração oficial. E aqui tem uma declaração onde cada cristão pode embasar na sua igreja local. E hoje trataremos sobre Deus, o único Deus transcendente e eterno. Seja bem-vindo, acompanhe conosco e põe seus comentários aí na rede social que nós estamos acompanhando. Já deixa aqui um abraço à irmã Vanessa Lima, deixa aqui um abraço à irmã Luciana Silva e outras pessoas que estão nos acompanhando e não se manifestaram aqui ainda. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso trimestre tem como tema Apologética Cristã, a importância da defesa da fé diante dos desafios da sociedade atual. A sociedade atual tem corroído a igreja. A igreja deveria influenciar a sociedade atual, mas o inverso está acontecendo. Ela influencia a igreja em quase tudo. Forma de vestir, forma de realizar culto, os louvores, até a forma de se comportar dentro de um culto ou da apresentação de um simples jogral, a sociedade atual tem interferido na igreja. Até a forma de tocar os instrumentos, a sociedade tem interferido. Então nós vamos trabalhar neste quarto trimestre, já encerrando o ano de 2019, com a graça de Deus, nós vamos encerrar estudando apologética, nos preparando para aquilo que o Senhor tem dado à igreja, que é defender a fé. A orientação, conforme nós estudamos na lição de número 1, é que não devemos discutir, entrar em contendas loucas. Todavia, Paulo disse, não devemos esconder a razão da nossa fé. E conforme nós já estudamos também na lição de número 2, nós sabemos que não é só fé que fundamenta o nosso entendimento da Bíblia. Eu disse entendimento, logo é razão. Então, fé e razão andam juntas. Filosofia não se dissocia de teologia. Só quem não conhece e não consegue encaixar ambas é que diz que elas não têm nada a ver. Inclusive, a própria teologia, durante muito tempo, foi taxada como algo que atrapalhava a vida espiritual de alguém, quando é o contrário. A teologia, ela auxilia você a compreender as Escrituras e entender que o amor de Deus foi maior do que o que nós imaginamos quando Ele resolveu entregar o seu Filho por nós para que nós morrêssemos, para que nós não morrêssemos na cruz do Calvário ou não fôssemos para o inferno e Ele morresse por nós, nos dando a salvação. Seguindo, o nosso comentarista, conforme já dito, é o pastor Jabes Rodrigues do Rosário, que é pastor da nossa igreja no Tocantins. Ele é pastor, membro da junta e pastor da Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, no campo de Araguaçu, no Tocantins. Deus abençoe o seu servo por nos trazer um extraordinário assunto. Na lição 1 nós estudamos preparados para responder sobre a fé cristã. Na lição 2, revelação divina e razão são dádivas de Deus. Infelizmente, há algumas religiões que são seitas. Nós entendemos como seita porque não prega de acordo com a Bíblia e fala heresia, que foram formadas por revelação. Um anjo me apareceu e disse que ali tinha uma pedra, e etc, e assim por diante. Estas não têm a base da razão, somente da revelação. E na lição de número 3, nós estamos estudando o único Deus transcendente e eterno. É a lição de hoje, nos acompanha. A lição de hoje ela tem 3 objetivos e cada um desses objetivos está em um dos pontos da lição. Você que é professor deve ficar atento a isto. No ponto 1, o objetivo do ponto 1 será provar que a matéria e a mente, no estado em que são conhecidos, não são eternos. É mostrar que o que existe não existiu desde a eternidade e não existirá para a eternidade.
Nós temos em Apocalipse que quando o Senhor vier realizar o juízo do trono branco, este céu enrolará como um rolo, ele vai desaparecer. Esta terra será queimada no fogo e não vai ficar nem raiz nem ramo ante o grande juízo do trono branco. Então não são eternos, não são eternos. No ponto 2, o segundo objetivo é para aprender que não é possível uma infinita regressão de causa. Por exemplo, existe a teoria da causa e concausa, causa e efeito. Uma causa sempre dá um efeito. Eu bato a mão, o efeito é o barulho. E eu bati, surgiu o barulho porque eu bati a mão. E eu bati a mão porque eu movimentei os braços. Eu movimentei os braços porque o corpo está vivo. O corpo está vivo porque eu respiro. E assim vai uma reação regressiva que vai chegar num ponto do nada. Não tem fim. Então estes são os 3 objetivos da nossa lição. Um abraço também a Sônia Maria, um abraço a Karine Manuela, um abraço a Maria Kerlia, Mayra Kerlia, Deus te abençoe, Mayra. Mayra foi nossa colega do curso de Teologia. Vamos à frente. O nosso textuário está embasado no Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, que diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Deus é tudo. Há quem diga que Deus é a natureza. Há quem diga que Deus é a natureza. Há quem diga que Deus não existe. Há quem diga que Deus criou o mundo e subiu para sua eterna morada e que não mais teve relação com o mundo. Ora, essas verdades caem por terra quando nós estudamos a Bíblia Sagrada. Deus criou o mundo, é verdade, mas Deus não largou o mundo ao léu. Deus não deixou órfão. A Bíblia mostra que Deus todos os dias vinha conversar com Adão. O próprio Senhor Jesus disse: não vos deixarei órfãos, né? Então Deus não deixou o mundo. Segundo, Deus não faz parte da natureza. Ele criou a natureza. Alguns dizem que Deus seria parte da natureza, por isso que os antigos adoram ao sol, porque o sol faz parte da natureza. Adoram a lua, adoram a água, adoram o ar. Não, Deus está acima de tudo. Deus criou tudo. Ele é a causa primeira de tudo. E a nossa existência, ela só persiste, só perdura, porque Deus nos dá essa capacidade. A Bíblia nos diz que Ele manda chuva para justos e injustos, manda para todos. Neste momento, aqui onde estou, o sol está brilhando. Então Deus mandou o sol para todos, independente. Deus não faz discriminação nesse sentido, certo? De sorte que o ar que eu respiro também é uma dádiva de Deus. Há pouco tempo eu assisti um programa aí, alguém entrevistava um astronauta, e o astronauta, retornando do espaço, ele perguntou: qual é a sua visão da Terra? Ele disse: olha, a minha visão é que a Terra é uma espaçonave em tamanho magnânimo, grande. Assim como ele lá no espaço não conseguia sair da espaçonave onde ele estava para ir ao espaço sem uma roupa própria ou ele morreria, do mesmo jeito é a Terra. Nós caminhamos aqui embaixo, nós construímos, nós estudamos, nós fazemos tudo que está ao nosso alcance. Mas se nós subirmos alguns metros, nós não teremos mais oxigênio. Mais alguns metros, a gente petrifica. Apesar do sol estar queimando aqui, esquentando muito, que temos os riscos até de queimar a pele por causa da camada de ozônio, no espaço é gelado.
Olha que coisa interessante. Então isso implica em dizer que o mundo que nós existimos é Deus quem sustenta ele para nós. Se você abrir a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, e começar a observar a criação, você vai perceber que Deus não precisa de terra, começando pela luz. Deus não precisa de luz. A claridade e a escuridade para ele é uma coisa só. Deus não precisa de terra. Para ele, terra ou água é uma coisa só. Deus não precisa de água. Para que ele vai querer água? Deus não bebe água. Deus não precisa de ar, que é produzido pelas plantas. Para que ele precisa do ar? Para respirar? Deus não precisa de ar. Deus não precisa de alimento, não precisa de ave, não precisa de réptil. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de planta. Deus não precisa de fruto. Deus não precisa de nada. Tudo isso que existe é feito para nós. É uma dádiva de Deus para nós. Então, o versículo 28 do capítulo 17 de Atos, que diz que nele vivemos e nos movemos e existimos, é porque é verdade, Deus é quem sustenta tudo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos à frente. Verdade aplicada. Cremos no único Deus verdadeiro, que existe independente de sua criação e que é a causa primeira. Não existe nada além de Deus. Ele originou tudo. Ele está acima de tudo. Tudo que existe foi criado por Ele. Deus está acima. E você precisa compreender isso. Sabe por quê? Porque por mais que haja filosofia, Salomão, que estudou muito acerca da filosofia, o termo filosofia veio surgir bem depois, mas Salomão era um filósofo, Salomão era um teólogo, Salomão era um pensador, Salomão era um político, Salomão era um economista, Salomão era um linguista, Salomão era um sociólogo, Salomão era um administrador extraordinário. Salomão teve a presença de Deus como poucos tiveram. Na inauguração do templo, a glória, a Shekinah foi tamanha que ninguém conseguia ficar em pé. Quem queria sair não conseguia, quem queria entrar não saía. Então Salomão experimentou isso aí. E Salomão conclui seu livro no capítulo 12, do verso 13, dizendo, o livro do Eclesiastes, o último que ele escreveu na sua vida, Cantares, Provérbios e Eclesiastes na sequência. Ele disse, de tudo que se tem ouvido, tudo, a suma é, tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. É o dever do crente? Não, de todo homem. É o dever do macho, da fêmea, do branco, do preto, do gordo, do magro, do novo, do velho, do alto, do baixo, de todo homem. Do brasileiro, do americano, do mongol, de todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, Salomão nos deixou esta dica, de que tudo resume-se em Deus. E tem uma parte na Bíblia interessante acerca de Matusalém, que diz que viveu, mas morreu. E depois que morre, vai para onde? Por mais que o homem não crê em Deus, este que nós estamos estudando hoje, que é eterno, ele vai encontrar-se com Deus. Tudo afunila-se em Deus. Começa com Deus e termina com Deus. Ele é o Criador, Ele é o originador, Ele autoriza o momento certo em que nasce, em que vem a vida, e Ele também tem o recolhimento desta vida, quando Ele colhe para o seu celeiro e depois vem a prestação de contas, vem o juízo. Então, pense nisso, por mais que você se declare ateu, né, porque alguns são ateus, ateu graças a Deus, então por mais que se declare ateu, entenda que no final está Deus. O nosso texto de referência hoje, para embasar a lição, está em Atos capítulo 17, versículos 23 a 25, 23, 24 e 25, vamos lá. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Este é o nosso texto de referência. Antes de entrarmos aqui também, deixa eu mandar um caloroso abraço para o meu amigo Francisco Amâncio, que está no Tocantins hoje, me parece que em Palmas.
em uma festividade da igreja, da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, e hoje será consagrado a pastor. Deus te abençoe, meu irmão. Eu conheço a parte da tua trajetória, eu conheço o teu empenho e tenho prazer, satisfação em ver o Senhor te alistando para as suas fileiras. Que faça um excelente trabalho diante da obra do Senhor. Continuarei orando por ti. Vamos lá, nós sempre temos um motivo de oração. Nesta semana, o nosso motivo de oração é para que os jovens possam se destacar e glorificar a Deus em seus estudos. Há um livro que eu quero indicar, que ele diz: Mantendo a Fé na Faculdade. E a faculdade, ela tem alguns vieses que levam o homem a pensar. Isto é muito bom. Penso, logo existo. A faculdade tem esse choque de realidade. Infelizmente, muitos jovens não estudam como deveriam estudar a Bíblia Sagrada e, ao chegar na faculdade, passam a ver a coisa de forma diferente. Eu tive o privilégio de, antes de fazer faculdade, de fazer teologia. Eu fiz teologia antes e, como o meu curso era teologia e filosofia, quando eu fui para a faculdade eu já tinha alguma noção de filosofia. A filosofia que veio da faculdade, a sociologia e outras matérias que confrontam a realidade do homem hoje, ou mostram as constantes sociais para que o homem chegasse hoje, aprendendo o seu meio, eu já estava preparado e a faculdade só veio acrescentar. Mas infelizmente os nossos jovens não leem, não são pesquisadores. E como nós vamos estudar uma matéria tão importante como esta, que lá na filosofia vai ser tida como mito, a filosofia apresenta isso como mito, eu convido você, jovem cristão, e oro por você. O nosso tipo de oração, o nosso motivo de oração esta semana é este, para que você estude a palavra de Deus e compreenda estes assuntos. Meu amigo pastor Dejarlan de Barreiras diz que um dos seus objetivos é se tornar professor de faculdade, para que possa se tornar um formador de opinião para aqueles que estão lá enfrentando tantas descobertas, tanta coisa nova no ramo do conhecimento. Então, vamos orar para os nossos jovens para que eles estudem acerca de Deus e se tornem mais eficazes na compreensão da palavra do Senhor. E possam vencer as ciladas do inimigo, né? Vamos lá. A lição passada, inclusive, nós falamos sobre isso, razão e revelação. É interessante você ser aluno da escola dominical e esses detalhes você poderá conhecer com mais qualidade. Nossa lição tem três pontos. O primeiro diz: a matéria e a mente são eternas? É uma pergunta. Segundo, existe infinita regressão da causa? Outra pergunta. Terceiro, existe uma grande primeira causa? Nós vamos estudar esses assuntos agora. Introdução. Na apologética, são considerados vários argumentos em relação à existência de Deus. A presente lição abordará o argumento conhecido como cosmologia ou criação, ou ainda causalidade. Nós vamos estudar este argumento para estudarmos a existência de Deus. Eu quero convidar os irmãos, eu não trouxe aqui, mas para estudar o livro Pais da Igreja, que vai falar sobre Orígenes, vai falar sobre Tertuliano, vai falar sobre Irineu, vai falar sobre Eusébio de Cesareia. Estes homens foram os primeiros a defender a fé cristã. Inclusive, os primeiros concílios que existiram, como o concílio de Nicéia e outros que tiveram próximos ali, eles trataram desse assunto, tanto do Deus eterno e triuno, transcendente, eterno e triuno, como também de Cristo dentro dessa trindade, como também do Espírito Santo sendo uma pessoa e etc. Então eu convido você a estudar melhor esses assuntos, porque nós estamos a uma distância daqueles irmãos de 1800 anos, 1900 anos por aí. E lá no primeiro século eles já debateram este assunto. Desde lá que a fé cristã vem sendo discutida e vários concílios sendo realizados, e a igreja chega nos dias atuais com digamos assim, um bolo já pronto. Agora, se você ler os livros, você vai entender
como é que cada elemento deste bolo foi unido para que você completasse essa forma geral e entendesse acerca do que hoje é passado assim como já pronto para você. Adquira esses livros de teologia sistemática e aprenda esses detalhes, meu irmão, porque está permeado de pessoas que utilizam da falta de conhecimento dos nossos irmãos, dos incautos, e acabam difundindo teorias diferentes, até mesmo no seio da igreja. Alguns até em suas pregações. Por este motivo, você é convidado a conhecer melhor a teologia sistemática e estudar os pais da igreja, tá bom? Primeiro ponto. A matéria e a mente são eternas? Os homens podem escolher entre várias teorias a respeito do eterno, porém, não lhes é possível despojar-se do conceito da eternidade. Nós até podemos pensar, penso, logo existo. Você pode imaginar, você pode pensar acerca do fundo do mar, você pode imaginar das partículas do átomo, você pode imaginar sobre tudo isso. Você pode até pensar acerca de Deus, mas você não pode desprezar o fato de que a eternidade existe. Os homens, a sucessão de acontecimentos provoca a elaboração da noção do tempo, e a noção do tempo infinito faz pressupor a eternidade. Nós temos aqui dois tempos que você precisa conhecer. Um deles é o tempo Cronos, que é o nosso tempo. No tempo Cronos eu meço aqui minutos e segundos. Estão passando aqui minutos e segundos a todo instante. No tempo Cronos eu envelheço. No tempo Cronos tem a vida e tem a morte. No tempo Cronos tem dia e tem noite. Tem estações, primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. No tempo Cronos tem janeiro, fevereiro, março, dezembro, janeiro, fevereiro, junho, agosto, dezembro de novo. Isso é o tempo Cronos. Já o tempo Cronos, em uma repetição, ele não tem fim. Então, se ele não tem fim, você tem já no tempo Cronos uma eternidade. Você tem uma eternidade no tempo Cronos, porque não está marcado o início e o fim. Só o fato dele se repetir, ele tem uma eternidade. Inclusive, alguns que estudam a arqueologia, e eu tenho lá minhas críticas à arqueologia, porque o carbono 14 pega um fóssil e aplica sobre o fóssil carbono 14 e diz tem tantos bilhões de anos. Tenho minhas críticas, não vou entrar nela porque não é o foco neste momento. Mas a própria arqueologia mostra um tempo passado muito longo. Bilhões, tantos anos para trás, trilhões de anos. Existem cálculos acerca da Terra que daqui a tantas milhares de anos vai acontecer isso, aquilo, outro. Calculam um espaço nas órbitas mostrando que daqui a tanto tempo um cometa vai passar próximo da Terra, um meteoro, um asteroide, etc, etc. Isto só presume a eternidade. Mas existe também um outro tempo chamado de Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele está além do tempo Cronos. O tempo Cronos começou antes, o tempo Cronos começou depois do tempo Kairos. O Kairos já existe desde a eternidade, desde muito antes. Quando você abrir o Gênesis, você vai ficar abismado entre Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, o céu e a terra. E depois você tem Gênesis 1 e 2, que diz, e a terra era sem forma e vazia. Entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2, existe um espaço de tempo incalculável entre Deus criar e Deus não a criou vazia, Deus não a criou informe, Deus não a criou precisando de reforma, e este novo momento em que a terra está em reforma. A terra precisa de uma reforma, onde vem Deus agora e nos 7 dias, que nós chamamos dias da criação, poderiam ser dias da reforma, porque lá está o verbo criou, existe uma lacuna muito grande. Nesta lacuna está presente a criação dos anjos, nesta lacuna está presente o Éden, jardim de Deus, nesta lacuna está presente
o período em que Lúcifer andava no meio das pedras afogueadas, está nessa lacuna. De sorte que, quando Deus começa a reformar a terra, nós temos ali agora o tempo Cronos. Nós temos agora o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, e para estações, e para dias, e para meses, e para anos. Você tem agora o tempo Cronos, desde o quarto dia da criação, quando o sol foi criado, o quarto dia da reforma da terra, seguindo a temática que nós estamos criando. E este período, segundo a Bíblia Sagrada, vai durar até o momento em que o Senhor vier, lá depois do milênio, para realizar o grande juízo do trono branco, quando o céu se desmanchará como um rolo, está escrito lá em Apocalipse, e a terra será queimada de forma que não vai ficar nem raiz, nem ramo. Então, o tempo Cronos não é eterno. Presume uma eternidade, mas não é eterno. Na eternidade está o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Nossa lição é muito forte e Deus existe desde antes do tempo Kairos, porque Ele é o originador de tudo, do tempo Kairos e do tempo Cronos. Vamos à frente porque temos muito assunto para discutir ainda. Item 1.1. No universo, todo objeto que é conhecido teve princípio em algum tempo. Você soma, mistura dois objetos e ele cria um outro objeto. Ou, pela inércia, um objeto entra em contato com o outro e a reação é a criação de um outro objeto. Um objeto maior pode rasgar e transformar em dois. Ou você pega dois objetos, une e transforma num só. É assim no estudo do universo. O progresso científico estabeleceu tudo aquilo que os sentidos humanos percebem teve um princípio. Tato, visão, audição, paladar, etc. Tudo aquilo que nós vemos, que nós sentimos, teve um princípio. É chamado na filosofia de mundo sensorial. O próprio Platão, estudando a esse respeito, ele fala do mundo das ideias, que é o mundo que está dentro da mente. O apóstolo Paulo disse que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Então tem coisa que é muito além do que o que nós estamos vendo, e isto aqui não passa de matéria. Galileu Galilei, por exemplo, foi morto pela Inquisição, e porque ele disse que a Terra era redonda. Depois, agora bem pouco tempo atrás, me parece que o Papa João Paulo II concedeu o perdão a ele no entendimento deles, porque eles reconheceram que a Terra é redonda, não é quadrada. E foi mostrado as estrelas, o que existe no sistema solar, e depois que essa compreensão veio e nós aplicamos ela de volta à Bíblia, nós percebemos que a Bíblia nunca falou diferente, nós que entendemos diferente. Até quando diz que o Sol parou lá em Josué, o Sol parou e parou todo o sistema solar. Não foi o Sol que parou e o restante continuou girando, não. Porque o próprio Sol gira em torno de si mesmo, e em ele girar, todo o restante gira em volta dele. Parou tudo, o Sol parou e o sistema solar parou. E eu assisti uma palestra uma vez com o pastor Antônio Gilberto, onde ele descreveu este assunto. Ele estava na NASA e numa regressão que foi feita de uma máquina lá, sentiram a falta de um dia no sistema solar. Foi a questão do quase um dia todo de Josué e aquele momento do relógio de Acais que recuou, que fechou um dia. Então a Bíblia sempre teve razão. Mas por mais que os nossos sentidos digam que houve um princípio, a Bíblia vai dizer que houve princípio sim. E quem originou esse princípio é Deus. Bem recente agora fizeram uma experiência colocando átomos para entrar em rota de colisão. E quando o átomo colidiu um com o outro, eles descobriram a partícula de Deus. A partícula de Deus, você pode consultar aí na internet, você vai encontrar. Segundo eles é a luz. A luz é a partícula de Deus. Eu quero saber onde é que isso está diferente na Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz que a primeira coisa a ser criada foi luz, e disse Deus, haja luz e houve luz. Deus é o originalizador da luz. Houve um período em que a terra, o mar e a atmosfera, misturados entre si, formavam uma massa nebulosa. A Bíblia diz, e a terra era sem forma e vazia. A Bíblia não vai negar isso aí, houve sim este momento. 1.1. No universo,
todo objeto que é conhecido teve princípio em algum tempo. A ciência afirma também que, 2, houve um tempo em que o planeta Terra não tinha existência própria e o Sol e as estrelas ainda não estavam divididos em sistema. A Terra era sem forma e vazia, não tinha luz, não tinha separação de água, era um globo onde tudo era misturado. Aí você vai abrir Gênesis com muita humildade, senhor cientista e você cristão, e você vai encontrar em Gênesis que Deus chegou e primeira coisa, criou luz. A luz dividiu aqui dia e aqui noite, criou a luz. Depois Deus vem e diz, agora vamos separar a terra seca e água. Depois vamos separar a água de cima e a água de baixo. Certo? Então Deus fez toda a divisão. Vamos à frente. 1.2. Toda matéria encontrada na terra mantém suas prioridades peculiares. Não se pode admitir a existência de uma evolução, visto que não há um ser sequer com suas moléculas modificadas. O pastor Luiz de Matos, doutor Luiz de Matos, escritor de muitos livros, meu amigo, e tomara que ele esteja assistindo essa videoaula, a quem eu deixo um abraço carinhoso na paz do Senhor. Ele esteve na nossa casa aqui em Luiz Eduardo Magalhães, encerrando um de seus livros. E nós discutimos acerca de alguns assuntos, inclusive no original o verbo, que fala dos peixes lá em Gênesis, que fala dos animais, que fala das aves. Aí ele disse, não é tão interessante, que é como se o verbo desse a entender que você vai viver aqui, não vai viver ali. Ou seja, a ave, ela não aguenta viver na terra o tempo todo, ela tem que voar, como também não vive na água. O peixe não aguenta voar, apesar de ter uns peixes que fazem uns pequenos pulos, né, saindo da água para o ar, e nem aguenta viver na terra, tem que voltar para a água. E aqueles que são terrestres, apesar de terem anfíbios também, eles não vivem o tempo todo na água nem no ar, eles têm que vir para a terra. Isto é muito importante porque cada coisa, desde a criação, mantém o seu devido lugar. Pedra é pedra, árvore é árvore, por mais que faça enxerto, mas não existe enxerto de pedra em árvore, existe enxerto de árvore em árvore, certo? Existe até fundição de pedra com pedra, pois no fogo algumas delas podem ser fundidas como pode ser separado também. Mas não existe a mistura. Por exemplo, você não pega o ar e mistura ele com a pedra, nem muito menos pega o ar e mistura com o homem, de sorte que tudo aquilo que foi criado existe da forma como foi. Alguns tendem a dizer que o homem é fruto de uma evolução, que nós vamos continuar discutindo aqui nessa matéria hoje, nesta aula. Mas que evolução é esta que durou só lá atrás e hoje não dura mais? Por que os homens não estão com olhos como águia, precisam usar óculos quando a vista começa a falhar? Por que os homens não estão evoluindo então? Por que os homens não estão correndo como um puma? Por que os homens, Por que os homens não estão criando asas para voar? Isso seria evolução. E nós usarmos relógio, isto aqui é uma prótese. E nós usarmos óculos, isso aqui é uma prótese. E nós precisarmos de carro, é uma prótese para andar mais rápido. Se houvesse evolução, o homem não só estaria com rabo, não só estaria vindo do macaco e voltando para o homem, transformando o homem, como também já estaria em um nível muito mais elevado, de repente até se transformando em luz. Não existe evolução. Vamos à frente. 1.3. Se todas as coisas tiveram um princípio, houve um Criador chamado Deus. Então, se tudo teve um princípio, se houve uma regressão ou uma causa, houve alguém que criou tudo. E não é muito difícil. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, você vai ver no princípio, Bereshit bara Elohim. Deus criou no princípio tudo. Qual é a dúvida? Pode-se crer em um Deus que existe por si mesmo. Pode-se crer em um mundo capaz de existir por si só. E isto quer dizer que Deus criou todas as coisas e hoje tudo está organizado. Neste momento eu estou aqui, estou vendo os galhos de uma árvore balançar ali fora. O vento está fazendo o galho balançar, que está recebendo luz do sol, que produz a clorofila
na planta, que produz o oxigênio para nós, tudo está organizado. A água continua na nascente normal. Em alguns momentos nós temos a degradação do ambiente, onde a água diminui, mas a água continua saindo. Se o ser humano parar de degradar, a própria natureza se renova. Isto é fato, é ordem divina. Então entenda que Deus criou o mundo e o mundo consegue subsistir porque Ele criou o mundo. É mais racional e lógico crer em um Deus que não teve princípio e não terá fim, em um Deus eterno, do que crer nas muitas teorias que tem por aí, que o homem evolui, que o homem é metade peixe, é metade boi, é metade e aí por diante. Então, é muito mais fácil crer na Bíblia Sagrada. Eu não daria conta não dou conta de ser tão crente quanto os que são os ateus. Ateu é tão crente que eu não dou conta de ser como eles. A minha crença é um pouco menor. Eu prefiro crer conforme diz a Bíblia Sagrada, porque é mais fácil para a minha razão. Ponto 2. Existe infinita regressão das causas? Causa da causa da causa da causa da causa da causa da causa. Porque se você for parar dessa forma, você vai cair no ostracismo. Você vai perder o sentido das coisas. Todo efeito tem uma causa, isso é lógico, né? Mas entenda, não pode haver uma regressão infinita de causas finitas. Portanto, deve existir uma causa não causada por um ser necessário. Tomás de Aquino em seu argumento cosmológico, Tomás de Aquino, quando ele, utilizando a filosofia aristotélica, que Tomás de Aquino ele era tendente à filosofia aristotélica, enquanto que o Santo Agostinho era tendente à filosofia platônica, ele diz que não pode haver causa infinita, não pode existir causa infinita de causas finitas. Por exemplo, a batida da mão é finita, já passou. Então tem um motivo, mas não pode isso perdurar infinitamente. De sorte que existe alguma coisa infinita. Esta alguma coisa infinita é que deu causa às coisas finitas. Em outras palavras, Deus é o originador de tudo. Para onde o homem correr? E a Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Para onde o homem se esforçar, ele vai encontrar Deus como princípio de tudo. Um abraço aqui também a Tânia Santos. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Vamos voltar. Seguindo o ponto de se existe infinita regressão das causas. Este argumento diz que é uma forma mais fácil de entender que tudo que veio a existir possui uma causa. O argumento diz assim: entretanto, não é possível recuar infinitamente numa série de causas, pois assim o universo nem poderia começar a existir. Se estudar a causa da causa da causa da causa da causa da causa da causa e assim infinitamente, vai chegar num momento que vai perder a lógica, vai perder a razão, vai perder o sentido. E nós estamos falando de algo lógico. Então, algo passou a existir de algum momento. E lá em Gênesis está escrito: no princípio Deus criou. Ponto final. Que seja há 6.000 anos atrás. Mas foi Deus quem criou e ponto final. Interessante que a Bíblia foi escrita e passou muito tempo, inclusive ela começou a ser escrita 1.500 anos antes de Cristo, né? Ela passou a ser escrita. E a discussão acerca de que se essas questões são, a Bíblia seria verdadeira ou não, se essas questões seriam verdadeiras ou não, veio surgir já depois da Idade Média, num período de uma teologia chamada de teologia liberal. Começaram a discutir acerca da Bíblia Sagrada se esses detalhes estariam, se a Bíblia estaria correta ou não, se seria verdadeira ou não. Então, olha, sinceramente, até hoje a Bíblia não teve uma vírgula dela que caiu por terra. Eu creio na infalibilidade e na inerrância da Bíblia Sagrada. Vamos à frente. Sendo impossível a regressão infinita, deve haver uma causa primeira, que é necessariamente não causada. Logo, Deus não foi causa de ninguém. Deus é a própria causa. Ninguém criou Deus, ninguém originou Deus.
Deus, o Senhor, Jeová, o Yahvé, Ele é o originador de todas as coisas. Se nós utilizarmos a teoria de Tomás de Aquino, chegamos ao Deus criador de tudo. Existem causas das coisas materiais que num dado momento elas vão surgir porque Deus as criou. 2.1. Se existe uma causa, tem que haver obrigatoriamente um causador. Eu sou o causador do barulho. Quem é o causador da existência do mundo? Qual é este causador? Ou quem é? Uma causa não pode causar a si mesma. Como diz a teoria do Big Bang, que houve uma explosão e do nada as coisas começaram a produzir, criaram razão e etc. E surgiu tudo que existe. Não existe. A inexistência não pode passar a existir por si só. Só um Deus poderoso seria capaz de ser a causa primária da existência de tudo. Então acredite, nós não temos ínfimo conhecimento para compreender tudo que Deus criou. Eu acho interessante um amigo, vou citar o nome aqui agora, o Sr. Jeová, agente de trânsito Luiz Eduardo Magalhães, que ele é um pesquisador das questões extraterrestres, planetas e etc., sistemas solares, etc., até mesmo da vida extraterrestre, ele é um pesquisador. E eu acho interessante quando ele fala de mil céus, de 1000 sistemas solares, de 1000 galáxias, de 1000 camadas de céus. E isto só leva a confirmar o texto da Bíblia que diz: céus dos céus. Se existirem 1000 céus, acima dos 1000 céus está Deus. Agora, regressando para nós aqui na primeira terra, abaixo do primeiro céu, nós não sabemos nada. Nós julgamos que temos algum conhecimento, e aí agora eu vou lá para Sócrates. Sócrates diz bem assim: só sei que nada sei. O nosso conhecimento é muito pequeno diante de tudo aquilo que existe. Eu acho interessante lá em Apocalipse, quando diz que todo olho verá, no momento em que Jesus vier para salvar Israel na batalha do Armagedon, no final da grande tribulação, todo olho verá. João não compreendeu este todo olho verá, até porque não existia ainda a ideia clara de que a terra seria redonda. Hoje eu que sei que a terra é redonda, eu questiono: como é que todo olho verá se o fato vai acontecer em Israel e muita gente estará aqui no Brasil, estará na África, estará nos Estados Unidos, como é no Canadá, como é que todo olho verá? Aí hoje nós nos deparamos diante da tecnologia, onde nós sabemos que não será difícil uma câmera focar, mostrar Jesus descendo sobre as nuvens, descendo sobre o Monte das Oliveiras, sendo focado por todos, porque toda a mídia do mundo estará voltada para aquele momento, que é a Batalha do Armagedon, e agora aquilo ser transmitido para o mundo inteiro, para os mais diversos rincões, onde hoje existe até relógios de braço que já mostram filmagens. Todo olho verá. Isto só mostra que a Bíblia é real, a Bíblia é verdadeira. Então, por mais que alguém não compreenda, a crítica que fazem é muito fraca diante do argumento bíblico, que é comprovado. A Bíblia não tem discussão, a Bíblia nunca caiu por terra, ela é infalível. Alguns criticam aí porque não entendem, mas é como diz Jesus, né? Perdoa porque não sabe o que fazem. 2.2. Um efeito nunca pode conter um elemento superior à sua causa. O efeito não pode ser maior do que o que lhe causou. A tendência é que ele seja menor. Desta forma, uma coisa não pode mover-se a si própria. É preciso uma força ou um agente externo. Aí nós entramos pelo fator da inércia, onde um corpo não pode por si só alterar o seu estado de repouso ou movimento. Para que a Terra girasse, não foi uma explosão que é menor que a Terra para fazer a Terra girar. Para que a Terra girasse, não foi a Lua que é menor que a Terra que fez a Terra girar. Deus organizou a Terra, organizou o Sol, organizou a Lua, organizou as estrelas, organizou todo o sistema solar, e agora Deus deu o toque, onde tudo começou a funcionar. O Sol, a Terra, os planetas que nós chamamos de Urano, Netuno, Plutão, Saturno e aí por diante. Vênus, Marte. Então tudo começou a girar e funciona do exato modelo em que Deus colocou desde o princípio.
Nada foi alterado. A mitologia lá da Grécia vai dizer que Hélio, o filho de Hélio, que era filho de uma mulher com Hélio, pegou os cavalos de Hélio e Hélio disse que na hora exata tinha que girar o sol em torno da terra e não poderia descer mais do que uma certa altura porque queimaria a terra. Aí ele, tipo garoto irresponsável, deu um rasante com este sol e gerou na terra os desertos que existem. Isso é mitologia, isso aí é mitologia. Agora, a criação do mundo é realidade. Deus determinou e isto está patente. Tudo está na posição em que Deus colocou até hoje. Louvado seja o seu santo nome. Se eu fosse você, eu dava um glória aí, porque esse nosso Deus é tremendo. 2.3. Quem é o causador de todas as coisas? Desde o momento que nós começamos a estudar, e o texto que nós lemos está nítido. É Deus. Um mundo surgiu e apareceu. Existe. Surgiu por quê? Surgiu por quem? Com qual propósito? Então, são perguntas que a própria ciência nunca vai conseguir responder se não reconhecer a Bíblia Sagrada. Neste momento que eu ouvi o pastor Antônio Gilberto, me parece que foi o ano de 1999, o ano de 2000, em Barreiras, lá na Casa da Cultura, ele disse algo que me marcou também. Ele disse que o cientista com C maiúsculo não nega a existência de Deus. O cientista com C maiúsculo, ele não nega as páginas da Bíblia Sagrada, porque tudo vai parar aqui. Ele pode pesquisar o que pesquisar, vai parar nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, passou a existir por quê? Porque Deus assim determinou. Quem criou foi Deus. E com qual propósito? Para compor o homem. 2.3. Quem é o causador de todas as coisas? Há uma só resposta. Há um Deus todo-poderoso, criador e causador de todas as coisas, e ponto final. Deus existe, Deus criou, Deus organizou, Deus determinou. Inclusive no livro de Jó, Jó faz algumas perguntas a Deus, e Deus traz contra Jó 70 ou 71 perguntas, onde Deus, numa delas bem forte, diz bem assim para Jó: se tu conheces alguma coisa, Jó, me diz onde tu estavas quando a cabra montês deu cria. Você que me ouve neste momento, você sabia que lá no mato tem animal que está reproduzindo neste momento? Onde é que dormem os animais selvagens? No dia da chuva, onde eles ficam. E quando está seco, quem os alimenta? Determinada vez eu estava na igreja orando, era o culto à noite, o pastor chegou a mim e disse: você hoje vai dirigir o culto, e quando o presbítero Adolfo chegar, você dá a oportunidade ao presbítero Adolfo. Quem é daqui da região conhece esses personagens. E eu dobrei o meu joelho e passava por uma dificuldade muito grande, muito grande, muito grande. Eu estava pedindo socorro a Deus. De repente, era noite, de repente uma mosca veio voando e passou perto dos meus ouvidos. Aí eu abri os olhos, eu estava de joelho no púlpito, e a mosca passou e tinha uma cadeira do meu lado, e ela desceu e não saiu mais. Aí eu estava sobre os cotovelos, aí baixei um pouquinho e olhando aquela mosca estava. Ela bateu numa casa de aranha à noite e ficou presa na casa de aranha. De repente uma aranha veio e já começou a envolver aquela mosca com as suas teias. Imediatamente veio no meu coração: você viu esta aranha? Você cuida desta aranha? Você cuidou dela? Você providenciou comida para ela? Se eu vi no meu coração o entendimento, a certeza, cuido, não foi a voz de Deus bradando, eu estou dizendo que eu entendi no meu íntimo. Se eu cuido de uma aranha que é tão pequena que você nem sabia que ela estava ali, como é que eu não vou cuidar de você, que é imagem e semelhança minha, que é meu servo? Irmão, aquilo falou tão forte ao meu coração, que a partir daquele momento, eu digo para os irmãos que a minha vida mudou plenamente. Deus tem feito algumas coisas assim comigo, que é para mostrar alguns rumos na vida. De sorte que,
Deus é o Criador, o causador e o sustentador de tudo. Louvado seja o seu santo nome. Vamos ao terceiro ponto para nós começarmos a encerrar. Existe uma grande primeira causa? Existe uma grande primeira causa que originou as demais causas? Vamos ver. A convicção de uma grande primeira causa, digna de ser chamada de Deus e adorada como tal, é a explicação mais racional. Se Deus não fosse a causa, e se Deus já fosse uma causa de uma outra causa, ele não seria Deus. Mas ele é o originador de tudo, e a partir daí todas as coisas começaram a ter sequência, porque no princípio ele foi a causa de tudo. Ele não tem causa, ele é o causador das coisas. Desculpa. 3.1. A primeira causa deve ser viva e inteligente. Ora, para que tudo exista, para que haja um movimento do mundo, para que haja ordem, para que haja a dinâmica de toda a sistemática da criação, para que a água tenha a sua dinâmica, o sol, a lua, as estrelas, as plantas e assim por diante, de forma que uma coisa encaixa-se perfeitamente na outra, é preciso que alguém esteja vivo, tenha volição, tenha vontade e seja inteligente para organizar todas as coisas. A existência da vida e da mente e o sentido moral, aquilo que faz saber quem eu sou, que me distingue do outro, que me dá um limite, que me dá uma característica que me aproxima do próprio Criador, apontam de maneira inequívoca para um autor vivo, inteligente e moral, o Deus Todo-Poderoso. A espécie humana é a expressão visível de um ser inteligente, dotado de razão, moral e sentimentos. Só que o homem é tão inteligente que acaba querendo pensar na não existência de Deus. O homem é criado, ao homem foi dado todos os atributos, está escrito lá, façamos o homem conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Eu, por exemplo, não sou igual a um macaco, eu não sou igual a uma borboleta, eu não sou igual a uma planta, eu não sou igual a um rinoceronte, um hipopótamo, um elefante, um rato. Pelo contrário, eu tenho razão, eu tenho lógica, eu sei pensar. E aí eu vou com o pensador que diz, com o filósofo que diz, penso logo existo, o sociólogo. Então eu sou imagem e semelhança de Deus, você é imagem e semelhança de Deus, certo? E nosso Deus é moral, nosso Deus é eterno, fomos feitos pelas suas mãos. Gênesis esclarece isso perfeitamente, e depois ainda está escrito lá em Salomão, e o corpo volta ao pó. Em Eclesiastes está escrito, o corpo volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu, que Deus soprou o espírito de vida. A primeira causa é 3.2, a primeira causa deve ser livre. O motivo para criar alguma coisa não deve estar vinculado a nada. Deus quis criar e Deus criou, senão já seria uma concausa. Deus teria criado o homem por causa de uma causa anterior. Não, ele criou, ele originou. Então, o motivo, a motivação foi livre. Eu quero criar e ele criou. A primeira causa deve ser livre, pois não pode ela mesma ter sido causada. Seria absurdo buscá-la entre os efeitos. Deus não é efeito, Deus é causa. Deus, ele causa todas as coisas. Tudo está ligado nele. 3.3. A primeira causa deve ser perfeita. Deus não deve ter falhas. Aí eu lembro agora mais uma vez do professor Darto, em sala de aula. Ele disse, Deus é perfeito? Aí o pessoal ficou na dúvida, ele disse, não, Deus é perfeito. Se Deus não fosse perfeito, não seria Deus. Falou alguma besteira depois. Um abraço aí, Darto, se você estiver me ouvindo. Até essa frase ele falou bem, depois dessa daí ele falou uma besteira. Mas até aí ele acertou, Deus é perfeito, se não fosse perfeito não seria Deus. Logo, Gênesis 1:31, ele analisou o que ele fez, está lá escrito, e viu Deus tudo quanto tinha feito, 1:31 de Gênesis, e eis que era muito bom. Tudo que Deus tinha feito, ele analisou e viu que era muito bom. Então tudo que está criado é muito bom. Os animais são muito bons, as aves são muito boas, os peixes são muito bons, o ar é muito bom, a terra, o barro, a areia, a brita, é muito bom, a pedra, o magma da terra é muito bom, o universo é muito bom, e o homem muito bom mesmo. O homem é em sua imagem e semelhança, coroa da sua criação.
Ao homem Deus diz: domine, sujeite, transforme. O homem tem esse poder. Logo é muito bom. Se você olhar em volta, tudo que tem aqui em volta é matéria de transformação. Pegou sua matéria-prima, o homem com a inteligência dada por Deus trabalhou a matéria-prima, e daquela matéria-prima começou a dar forma e aprimorou a forma, aprimorou, e eis o homem hoje com tudo que tem em volta, com todo o conforto que lhe causa. Eu estou aqui agora, tem um ar-condicionado. Eu estou aqui agora, tem uma tela da TV, tem uma internet que transmite até você, tem um notebook, tem livros, tem um telhado, tem iluminação. Isto é muito bom, porque Deus criou tudo muito bom, uma vez que Deus é perfeito. Observa-se no universo a existência de uma pirâmide de seres, desde o menor dos seres vivos até o ser humano, em grau sempre crescente e de perfeição. Deve existir um ser final que é absolutamente perfeito, a fonte de toda a perfeição. Este ser é Deus. Se você não entender dessa forma, você não vai compreender. Olha que pirâmide interessante. E lá em cima do topo da pirâmide está o homem, e acima do homem está Deus, que é a origem de tudo. É a Gênese. Conclusão. Disse o nércio no seu coração: não há Deus. Logo, as teorias da evolução, a teoria da causa com causa e etc., cai tudo por terra diante da Bíblia Sagrada. Inclusive eu oriento a você a leitura de um artigo científico que eu criei, está na internet, que trata da criação humana não subsiste, a evolução humana não subsiste ante a criação divina. Isso é de nossa lavra. Pesquise aí, você põe lá Claudionor Pereira Machado, a evolução humana e a criação divina, e você vai encontrar esse artigo, e Deus te abençoe. Nércio, conforme está lá no Salmo 14, verso 1, não se limita apenas ao ateu, mas também àqueles que vivem como se Deus não existisse, que resolveram desconsiderar a realidade de Deus e do seu governo. Que esta lição nos capacite a responder à razão da nossa esperança, como também despertar-nos para um relacionamento com Deus contínuo e progressivo. Que Deus te abençoe, e estaremos orando para que Deus nos dê a oportunidade de, na próxima semana, estarmos estudando mais um extraordinário assunto. Deus te abençoe. Esse assunto está no Facebook, daqui a pouco estará no YouTube. Um abraço a todos e até a próxima semana, na paz do Senhor.